Técnico do Remo, Antônio Oliveira, já na corda bamba. Se depender dos torcedores, alguns após o empate contra a Chapecoense, isso é algo verídico. Quero trazer a minha impressão, tá, desses primeiros jogos do Remo. São apenas 4 sob o comando do português, com uma vitória, 2 empates e apenas uma derrota. Porém, é um Remo que não consegue jogar tão bem assim, tudo bem, até conseguiu a vitória contra o Atlético, mas são 4 jogos irregulares. A chance de ouro que o Leão terá nesta reta final de turno, tendo 3 jogos muito difíceis para você sair como herói ou como vilão. Se o Remo, por exemplo, consegue engatar 7 pontos nesses últimos 3 jogos, o que eu acho perfeitamente possível, estaríamos falando de uma campanha tranquila dentro do G4 da Série B. Mas, se não conseguir demonstrar força, principalmente em casa, Novo Horizontino e também a equipe do Avaí, eu vejo que o Antônio Oliveira pode novamente balançar no cargo e aí considerar todos os elogios, entre aspas, irônicos que a torcida vem fazendo até agora. O que não vem funcionando, e falando sobre o mercado também, se existir um momento bom, hoje há bons técnicos livres no mercado também para uma Série B, mas que não são baratos. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Conto com a inscrição de cada um de vocês e compre a sua nova camisa do Remo com a Foot Fanatics. Utilizando o link na descrição do vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix, como por exemplo, a camisa desta atual temporada por R$ 299,90 e você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Há também a possibilidade de personalização com seu nome e o número nas costas a partir de R$ 15. A camisa número 2 também, muito bonita, por R$ 279,90, dos tamanhos P ao Extra G. Das últimas temporadas também você encontra por lá, como o modelo Réveillon por R$ 199. Essas e várias outras ofertas disponíveis no site, eu separei para vocês o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre alguns comentários após o empate contra a Chapecoense fora de casa, de muitos torcedores já pedindo a cabeça do técnico Antônio Oliveira, após 4 jogos no Remo, com uma vitória, 2 empates e uma derrota. Até mesmo na própria postagem, né, ao final do jogo, um empate que saiu até no lucro, se a gente pensar o tanto que o Remo sofreu durante a partida, tendo o Marcelo Rangel como o melhor em campo e encontrando um gol de empate já nos acréscimos. Eu acho que é um pouco de exagero, claro, o torcedor, ele logo após uma partida não está no seu momento de maior raciocínio, só que o Remo deveria estar jogando um pouquinho mais. Eu entendo que há mudança de comandante, é um momento também onde o Remo teve muitos jogos difíceis na Série B, então o natural era ter um oscilado. Se a gente pegar olhando para trás, tá, tudo bem, o torcedor não quer perder um clássico, mas perder um clássico é algo que pode acontecer, não existe nenhum absurdo nisso. Tá? O Remo não teve nenhuma derrota, mesmo com o Daniel Paulista, assim, de arrancar os cabelos. Né? São derrotas que acontecem em um campeonato de pontos corridos. CRB fora, Atlético Paranaense fora, um clássico, tudo bem. Olhando por outro paralelo, você vencer esse tipo de jogo te dá ainda mais confiança. O Remo vence fora o Atlético, que vem de um bom momento também, tem um empate em casa contra o Cuiabá, dava para ter vencido, e esse empate agora contra a Chapecoense. Ou seja, é um Remo que não consegue fazer algo além. Tá? Ele pode não passar vexame na Série B, acho que faz uma campanha muito boa, por sinal, estando ali sempre próximo do G4. Mas com o Antônio Oliveira até agora você não vê este além. O que eu acho que seria o ideal por esse momento. Os 2 jogos em casa. Tá? Próximo final de semana, jogo contra o Novo Horizontino, e no outro meio de semana, partida contra o Avaí. O Remo precisa vencer esses 2 jogos, ou se não acontecer de vencer, que seja uma pontuação forte, no mínimo 4 pontos, e jogando bem, já tendo um pouco da cara do Antônio Oliveira, algo que a gente não consegue ver até o presente momento. O torcedor ele contesta a contratação, tudo bem, veio em um momento que de fato não é o momento do Antônio Oliveira com as melhores ideias, vamos dizer assim. Né? As 2 últimas passagens dele foram ruins, tanto no Corinthians como também no Sport. Né? No Sport uma passagem relâmpago, não conseguia escalar bem a equipe, não conseguia ter uma leitura correta do jogo. O que pode ser o ponto positivo do Remo neste momento é um retorno ao G4 da Série B. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Avaí está perdendo para o Atlético de 2-0.
Então, eu acho que o Remo tem boas chances, né? Vamos torcer para que esse resultado permaneça por aí mesmo. Só que, independente, tá? O Remo está próximo do G4. Dando esta moral, essa confiança, apesar de um momento de oscilação dentro do campeonato, dos últimos 5 jogos, 2 derrotas e apenas 1 vitória, além de 2 empates, esta sequência jogando dentro de casa. E a finalização do turno também, na última rodada do turno, que é contra o Goiás na Serrinha, um jogo que o Remo também precisa mostrar as suas garras. Falando sobre a matemática, hoje na Série B, os clubes com maior possibilidade de acesso, o Remo aparece na 5ª colocação. Essa matemática feita antes do jogo do Avaí, então é bem provável que com a derrota do Avaí, o Remo consiga chegar dentro dos 4 primeiros também com mais chances de acesso, algo na faixa hoje de 20%. A pontuação necessária, se fosse para mim dar um chute, acredito que com 63 pontos já será o suficiente, tá? Entre 61 a 63, eu acredito que nesse ano vá conseguir o acesso, porque é uma Série B muito parelha. Porém, vamos trabalhar com uma margem segura, algo na faixa de 64 pontos. Hoje a UFMG garante que com essa pontuação, o clube que chegar a 64 tem 99,5% de chances de subir para a Série A. Então vamos olhar primeiramente para esse turno. Eu vejo que o Remo precisa fazer no mínimo 5 pontos, tá? Nos jogos que lhe restam. 5 pontos, estaríamos falando de mais ou menos 30 pontos. Ao final do turno, seria basicamente uma campanha semelhante ao que o Remo fez nesse primeiro para chegar à Série A no ano que vem, né? Analisando a pontuação do segundo turno. O ideal seria algo na faixa de 6 a 7 pontos, para o Remo terminar esse primeiro turno acima dos 30 pontos e ter um caminho, né, um pouco mais tranquilo no segundo turno, já que temos 3 equipes que acabaram desgarrando um pouco, né, nesse momento da competição, que é o Goiás, o Coritiba e também o Novo Horizontino, os 3 primeiros colocados que já estão nessa pontuação de 30. Eu até entendo, né, que nesse momento seria até uma loucura pensar na demissão do Antônio Oliveira após 4 jogos, pagar multa rescisória de novo, não. Mas é um momento que oferece bons técnicos livres no mercado. O que eu quero dizer com isso? Se o Remo precisar trocar de técnico por agora, é um momento que você conta com bons treinadores livres, como por exemplo o Thiago Carpini, que foi recentemente demitido lá no Vitória. Um bom trabalho, já teve outras aparições também na Série B do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que 2023, né? Ele estava no Juventude naquele ano, conseguiu acesso na segunda divisão. Teve também a passagem no São Paulo e por último no Vitória, onde acabou sendo demitido. Depois de ter toda a parada para o Mundial, né? O Vitória dá um tempo para o treinador tentar arrumar as coisas. Na primeira, e de fato é uma temporada ruim do Vitória, não estou querendo defender o Thiago Carpini. Mas que se fosse para demitir por um jogo, que demitisse 1 mês e meio atrás, com todo o tempo pela frente para você treinar a equipe. Para mim é um bom técnico em uma realidade de Série B. Assim também como o Maurício Barbieri, né, o seu último trabalho justamente na segunda divisão pelo Atlético Paranaense, onde não conseguiu uma constância, né? 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Também acho um bom nome. Já trabalhou no Flamengo, no Goiás, no Red Bull Bragantino, onde teve o seu principal destaque entre 2020 a 2022. Outro bom técnico que subiu no ano passado, hoje está livre, o Pepa, né, também estava no Sport, acabou sendo demitido do Leão, passou também aqui no Brasil pelo Cruzeiro e outros clubes menores no futebol português. E, claro, né, acho que o principal nome de técnico hoje livre, o Vojvoda, argentino, que recentemente deixou o Fortaleza. Então é um momento que, assim, é raro isso acontecer, principalmente em uma metade do ano, onde oferece alguns bons técnicos, tá, livres no mercado da bola, mas eu vejo que neste momento pensar em uma demissão do Antônio Oliveira com 4 ou 5 jogos que seja, tá, vamos considerar, por exemplo, que o Remo não consiga um bom desempenho contra o Novo Horizontino, ainda assim eu analisaria como precoce, mas é um Remo que precisa jogar mais e um Antônio Oliveira que parece que ainda não entrou, né, na temporada de 2025, já que seus trabalhos analisando friamente até agora pelo esporte e pelo Remo deixa muito a desejar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e compre a sua nova camisa do Remo com 10% de desconto na Fute Fanatics. O link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!